Olá, meus irmãos, bom dia. Mais uma vez nós vamos pensar sobre esta lição, estudar sobre a lição da nossa EBD, e hoje a lição 8, que fala sobre a plenitude do Espírito Santo. O texto áureo dessa lição está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, e nesse instante eu leio, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa parte B desse versículo é que nos chama a atenção, aliás, que é o tema central da nossa lição, que diz assim: mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos, antes de mais nada, orar, pedindo que Deus nos dê a direção, nos ajude nessa hora de lição da nossa EBD. Eterno Deus, pedimos a Tua direção, sabedoria dos céus, para que possamos aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, uma porção dobrada do Teu Espírito, para que não somente naquilo que nós vamos falar, mas também em cada ouvinte, cada pessoa que estiver assistindo, que seja tocado pelo Teu Espírito Santo. E a Tua palavra, ó Deus, nos diz: enchei-vos do Espírito, e é o nosso desejo estarmos pleno do Espírito Santo de Deus. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Ser cheio do Espírito Santo. Esse é o imperativo divino para todos os crentes. Nós aceitamos a Jesus como Salvador e a partir desse instante nós temos o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, fomos batizados com o Espírito Santo. Esse foi o assunto da lição do domingo passado, e agora o autor da revista nos traz aqui esse tema sobre o enchimento que nós devemos ter com relação ao Espírito Santo. Em nosso meio podemos encontrar crentes que têm o Espírito Santo, mas que não estão plenamente cheios dele. E isso é perfeitamente perceptível, né? A gente sabe que isso acontece. Nós temos o Espírito Santo de Deus, mas nem todo mundo está pleno. O Espírito Santo está repleto, está cheio, né? A ponto de transbordar e de dar os frutos do Espírito Santo. Só quem dá os frutos do Espírito, quem apresenta também os dons do Espírito, dados pelo próprio Espírito Santo, é quem está cheio, quem está repleto. Então, há pessoas que têm o Espírito Santo, e todo aquele que crê em Jesus, que aceitou Jesus, que se converteu de fato, ele tem o Espírito Santo, mas há muita gente que não está cheio, e esta é o tema da nossa lição. Todo crente precisa ter a consciência que a vontade de Deus, ou a vontade divina, é que ele seja uma vida que dê testemunho da plenitude do Espírito, produzindo abundantemente as características do fruto do Espírito, conforme nós encontramos lá em Gálatas capítulo 5. Então, o que significa e como ser cheio do Espírito Santo? Esse é o primeiro ponto da nossa lição, da nossa revista. Eu não vou fazer aqui a leitura de todo o texto, porque tomaria muito tempo. Nós vamos aqui pegar alguns pontos que são fundamentais para o nosso entendimento. A plenitude do Espírito Santo é um mandamento claro da palavra da verdade. Não é uma opção, não é? Não é uma opção. Veja o texto que nós lemos aqui, ele diz assim: enchei-vos do Espírito. Então é sobretudo um mandamento, é uma ordem, é uma direção.
é um caminho que Deus quer que nós sigamos. O apóstolo Paulo dá uma ordem expressa: enchei-vos. Essa é a efetiva vontade de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo. Então, nós batemos aqui nessa tecla, nesse ponto, que o desejo de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Não apenas ter o Espírito, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não ser cheio do Espírito é estar limitado à ação divina, porque se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós exercemos os dons dados pelo Espírito Santo e também nós damos os frutos do Espírito. Se alguém não está cheio do Espírito Santo, ele não vai ter condições de fazer isso. Então, como crentes em Cristo, não há como nos estacionar em uma vida infrutífera. Alguns podem até dizer assim, eu sei que é uma palavra talvez um pouco pesada, mas há muitos crentes que, infelizmente, vivem uma vida cristã na mediocridade, né? Numa vida cristã, numa média, e até numa média para menos, não uma média para mais, né? Então, vive uma vida totalmente medíocre nesse aspecto, porque simplesmente ele se acomoda, ele se sossega naquilo que está e simplesmente não cresce espiritualmente, não se enche do Espírito Santo. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, estaremos cheios de nós mesmos, ou até mesmo cheios de pecado. Então, veja, há uma regra básica, né, que todo recipiente não pode ser colocado nele dois copos. Dois copos não podem ocupar o mesmo espaço. Se a gente está vazio do Espírito, nós estamos cheios de nós mesmos e muitas vezes de pecado. Mas se nós estamos cheios do Espírito Santo, não estão em nós as coisas desse mundo, o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, não estar cheio do Espírito Santo é pecar contra Deus, contra o Espírito Santo, é entristecê-lo e até mesmo apagá-lo, não é? O que significa isso? Alguém pode pensar que essa expressão é o Espírito Santo sair da gente. Na verdade, o Espírito Santo não nos deixa, ele se entristece. Então, quando nós cometemos algum pecado, quando a gente não se enche do Espírito, nós apagamos o Espírito. De que maneira? Apagamos a ação dele em nossa vida, né? Então, nós apagamos a ação do Espírito Santo. Então, entristecer o Espírito Santo, não estar cheio do Espírito Santo, é desobedecê-lo, assim como é pecado. E assim como é pecado, por exemplo, quem rejeita a própria salvação. A plenitude do Espírito Santo é efetivamente a vontade de Deus para todos os crentes. O imperativo divino para ser cheio do Espírito Santo não está, é bom que a gente entenda isso, que não está apenas para aqueles que são líderes da igreja. O autor da lição diz assim: o imperativo divino para ser cheio do Espírito Santo não está afeto, né, apenas aos líderes da igreja, mas é extensivo a todos os crentes. Então, ser cheio do Espírito Santo não é privilégio de alguns, nem da liderança, nem do pastor, nem de diáconos, nem de alguns líderes. Ser cheio do Espírito Santo é possível para todos os crentes, todos nós. Então é somente a gente se colocar nas mãos de Deus. É um privilégio para todos os salvos, não somente para algumas pessoas. Pode ser para jovens, idosos, crianças, adolescentes, né? Se há uma pessoa salva em Cristo Jesus, que já tem o Espírito Santo, ele pode sim ser cheio do Espírito Santo. Mas como isso acontece? Quando nós entregamos totalmente a nossa vida para Ele, não é? Através da oração, através
da leitura da Bíblia, através da comunhão com Deus. O autor da lição, ele diz assim: a plenitude do Espírito Santo deve ser uma busca constante na vida do crente. Todo dia, os crentes precisam buscar conhecer e ser cheios do Espírito Santo. Precisamos depender de Deus todos os dias, andar com Deus todos os dias e buscar a plenitude do Espírito andando com Ele todos os dias. A gente sabe que a nossa presença nos templos, né, no templo, na igreja, aqui fazendo referência ao local de culto, é tremendamente importante. A gente vem aos domingos, né, ou em outros dias, a gente vem ao templo, a gente vem à igreja, e a gente vem com essa expectativa de dar um pouco de nós, seja o nosso louvor, a nossa adoração, seja o nosso serviço, colocando à disposição da igreja os nossos dons, seja entregando o nosso dízimo para o sustento da obra, mas também nós buscamos para a nossa vida um crescimento, através das mensagens, através do estudo da Bíblia, através das orações dos irmãos, através da comunhão. Então, nós, quando nos juntamos num domingo, numa quarta-feira ou numa outra reunião que nós temos na igreja, isso é para nós um benefício tremendo. Então, o crente precisa estar junto. Mas é preciso também entender que nós não somos igreja somente naquele momento em que nós estamos reunidos, né? Nós somos igreja em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então, nós precisamos andar com Deus, precisamos estar na presença dEle, fazer a vontade de Deus, não somente naquela 1h30, 2 horas, quando a gente está junto na igreja, mas em todo tempo. A nossa vida é uma vida de caminhada com Deus, é uma vida de perto de Deus. Nós não somos crentes num momento e não crente em outro, né? O Espírito Santo, ele habita em nós, e essa busca constante do Espírito Santo, do crescimento, de ser cheio do Espírito Santo, é algo que a gente precisa ter isso em mente o tempo inteiro, né? Para o nosso crescimento. Até porque a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, né? Como leão, tentando nos agarrar em alguma coisa. Então a gente precisa estar cheio do Espírito Santo o tempo todo. Plenitude, o desafio do crente hoje. A atuação do Espírito Santo precisa ser muito mais do que dons, ou dar dons. O mais importante é gerar em nós, por meio da santidade, o fruto do Espírito. Há abrindo aqui um parênteses, né, há uma preocupação muito grande que nós temos, às vezes, de exercer os dons na igreja. E a gente canta, a gente prega, a gente faz isso, faz aquilo, mas, sobretudo, nós precisamos entender a diferença entre essa questão dos dons espirituais e os frutos do Espírito. Os dons espirituais, eu já falei isso algumas vezes, os dons espirituais, eles são dons dados pelo Espírito Santo, mas os frutos do Espírito, eles são produzidos a partir de uma vida plena do Espírito Santo. Os dons também, mas os dons é uma ação do Espírito. Os frutos do Espírito é mais uma ação nossa que temos o Espírito. Então, quais são os frutos do Espírito? É a bondade, é o exercício da misericórdia, é o perdão, é a gente ser agradável com as pessoas, não guardar ódio, não guardar rancor, não guardar mágoa, né? A gente saber se relacionar bem com os nossos familiares. Então, o fruto do Espírito é algo que somente aquele que está pleno do Espírito Santo pode dar. Esse autocontrole que nós precisamos ter num momento difícil, né? Vou repetir aquilo que a gente sabe, há pessoas que dizem assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, e eu dou uma boiada para não sair, né? Tem pessoas que falam assim. Eu penso que a gente precisa
dá um boi para não entrar, e se entrou, dá uma boiada para sair dela. Então essa deve ser a nossa vida como crente. Então o fruto do Espírito Santo vem a partir de uma vida totalmente cheia do Espírito. A gente ser um bom vizinho, uma boa vizinha, um bom pai, um bom filho, né, um bom professor, um bom aluno, um bom patrão, um bom empregado. A gente ser uma pessoa que tem um bom relacionamento com todos, né? E alguém diz assim, olha, lá está um crente, lá está um homem de Deus, lá está uma pessoa que fala mais com a vida do que com as palavras. Então isso é importante a gente pensar nisso. Isso é um desafio. Infelizmente, o desafio para alguns irmãos é tratar o Espírito Santo mais como um poder do que como uma pessoa, né? Eu explico isso. A palavra de Deus nos deixa claro que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que ama, uma pessoa que sente, uma pessoa que fala, uma pessoa que ouve, e tem como missão primordial conduzir os homens a toda a verdade, transmitindo-lhe a palavra de Cristo, fazendo-lhe lembrar das suas palavras, das palavras de Jesus Cristo. Muitas pessoas entendem o Espírito Santo e acham que o Espírito Santo é como um vento, né? Como algo que é simplesmente totalmente apenas abstrato, mas na verdade o Espírito Santo é uma pessoa e é real. Nós não vemos com os nossos olhos da carne, evidentemente, nós vemos com os olhos da fé. E é esse Espírito Santo que mora em nós, mora em nosso coração, nosso corpo, e ele não é simplesmente um poder que de repente a gente recebe para fazer um monte de coisa. Não, ele é uma pessoa que habita em nós e que nos dá poder para testemunhar, nos dá poder para falar, nos dá poder para nos defender, nos dá poder para pregar o Evangelho, nos dá poder para curar, nos dá poder para libertar pessoas, né? Através da nossa palavra, que Jesus Cristo é, sem dúvida nenhuma, a razão de todas as coisas. Há dois textos que eu gostaria de ler para vocês, que está aqui na revista, que diz assim: vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, por meio da espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, repassando ao homem a capacidade de ser salvo na plenitude do Senhor. Ele diz assim: e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Então, que coisa maravilhosa, né? A gente poder ser cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo. Isso é algo que alegra o nosso coração, e nós podemos ser assim, podemos ter isso. Isso é um privilégio para nós, os crentes. O fruto do Espírito são expressões do caráter de Cristo e conduz o homem à santificação. Em João capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outro desafio para muitos é que ser cheio do Espírito Santo é sinônimo de reboliço litúrgico, conforme diz aqui, emocionalismo histérico, manifestações carismáticas, efusão de dons e manifestação de línguas estranhas. É claro, diz o autor da lição, o crente cheio do Espírito Santo é alegre, vibrante, cheio de amor,
valorizando viver pela palavra. Ele não apenas estuda a palavra, mas tem comunhão com Deus da palavra, não faz uso da Bíblia simplesmente para um conhecimento, mas guarda os seus ensinos, buscando diretamente uma experiência vivencial que gera intimidade com o Espírito Santo. Então, esse desafio que é colocado para nós, alguns, fazendo menção que o autor já mencionou aqui, alguns acham que o Espírito Santo, ou o enchimento do Espírito Santo, traz para nós algumas coisas, né, como diz aqui, um reboliço litúrgico, né? Em outras palavras, alguém que acha que é ficar pulando, dançando, tendo alguma manifestação assim estranha. Também alguns acham que é uma manifestação de língua estranha, ou de outros dons que, porventura, a gente perceba aí. É claro que a gente ser crente é ser alegre, ser cheio do Espírito Santo é ser alegre. Não faz sentido você, por exemplo, estar servindo ao Senhor e estar reclamando, estar chateado, né? Você chegar na igreja, por exemplo, no dia de domingo, e você que está cheio do Espírito Santo, você chegar na igreja e simplesmente ficar aborrecido, com raiva, não louvar, não cantar, sentar no banco e ficar quieto, né? É preciso a gente expressar com o nosso coração essa alegria da salvação e estarmos cheios do Espírito. Agora, é preciso que a gente se alegre, mas que a gente também saiba o que está fazendo, porque existe às vezes alguns histerismos que isso pode ser confundido com uma ação do Espírito Santo, e não é. Então, não vou entrar muito aqui nessa questão, mas a plenitude do Espírito Santo gera em nós, sobretudo, um sentimento de alegria pelo que nós éramos e agora o que nós somos. E o que nós éramos? Nós éramos pecadores, perdidos, né? Miseráveis pecadores. Mas agora nós somos, apesar de ser pecadores, mas agora nós somos pecadores remidos, pecadores salvos, pecadores que foram perdoados. E se nós errarmos em algum momento, nós temos um advogado que é o Senhor Jesus Cristo. O autor da lição diz assim: não há cristão sem o Espírito, não há cristão que exista sem a obra do Espírito Santo em sua vida. Importante atentar ao fato de que a palavra fruto se encontra no singular e não no plural, demonstrando que se trata de um único fruto subdividido em 9 atributos ou virtudes, oriundos do amor, sendo esta a plataforma para a operação de tais atributos componentes do fruto do Espírito Santo. Então, o amor, a bondade, a misericórdia, o perdão, né, a paciência, domínio próprio. Então, isso tudo resulta de alguém que dá o fruto do Espírito Santo. Já chegando na parte da conclusão, estar cheio do Espírito Santo, viver e andar nele, só assim experimentamos a plenitude espiritual desejada por Deus, diz o autor da lição. Embora nem a idade nem a experiência sirvam de garantia de maturidade espiritual, o fruto do Espírito a produz. Ou seja, não é a idade, nem a idade de nascimento, né? E nem a idade por tempo de conversão que nos dá uma maturidade. Existem pessoas que são novas de idade, mas já têm uma maturidade espiritual, já têm
já tem plenitude do Espírito, né? E tem pessoas que, às vezes, nós encontramos, são pessoas já com uma certa idade, mas que ainda não amadureceram devidamente. Então, isso é perceptível, né? Isso é percebível. Existem também aquelas pessoas que são novas espiritualmente, ou seja, não tem tanto tempo assim de crente, mas ela tem uma maturidade. E há pessoas também, isso existe, pessoas que às vezes estão na igreja há 20, 30, 40 anos, que ainda também, apesar desse tempo todo, não amadureceram. Por que isso acontece? Bem, é difícil a gente imaginar, né? Cada um tem a sua experiência. Mas eu penso que é justamente pela falta de busca, né? De interesse, muitas vezes, pela palavra de Deus e pela oração, pelo enchimento do Espírito Santo. Quem se preocupa com isso fica cheio do Espírito Santo, ele amadurece com mais facilidade. Então é preciso que a gente, de fato, busque essa maturidade através do enchimento do Espírito Santo. A maturidade espiritual envolve melhor entendimento do Espírito de Deus e das necessidades das pessoas. Nessas condições, pode-se melhor exercer os dons. Então, uma das formas da gente entender a pessoa madura espiritualmente é aquela pessoa que tem não um exagero, né? Uma falta de entendimento com relação a alguns dons espirituais, especialmente no que se refere a dons de línguas, no que se refere aos dons de profecia. Tem pessoas que se envolvem muito, eu não estou aqui dizendo que não exista, mas pessoas que às vezes saem muito atrás de revelação, atrás de sonho, através de língua estranha, através de profecias, né? Tem muita gente que sai atrás dessas coisas, quando na verdade a maturidade mostra que os dons do Espírito são dados pelo Espírito na hora que o Espírito Santo assim deseja dar, e não alguma coisa que a gente fique fazendo isso de maneira corriqueira. O autor diz assim, perceber o equilíbrio sem ir a extremos. Então é preciso que a gente entenda isso. A maturidade espiritual nos faz ter equilíbrio em nossa maneira de ser, em nossa maneira de atuar. Então, quando você vê uma pessoa exagerada, tanto para um lado quanto para o outro, quanto ele não se preocupa com o lado espiritual, ou ele é um camarada uma pessoa que tem um descontrole, que às vezes vive mais uma histeria, a gente percebe que falta maturidade. Então é preciso entender isso aí. Buscar um reavivamento deve ser uma preocupação nossa. Esse reavivamento não é no sentido aqui de manifestações, de formas de cultuar. Esse reavivamento é a gente ter interesse em ter vida, em melhorar de vida, ter interesse em conhecer sobre Jesus, conhecer sobre o Deus, o Pai, conhecer sobre o Espírito Santo, é a gente se envolver mais na sua obra, é a gente amadurecer, é a gente ter uma vida realmente transformada. A maturidade espiritual ajuda a ter bons relacionamentos com as pessoas. Então, a maturidade espiritual faz a gente perdoar, faz a gente pedir perdão. O pedir perdão é a gente reconhecer que erra, né? Faz a gente ter um bom relacionamento com as pessoas, com a vizinhança, faz a gente ter equilíbrio numa hora difícil, né? Por exemplo, tem pessoas que são boníssimas, pessoas integradas na igreja, mas ela se desequilibra
quando alguém bate no seu carro, por exemplo, né? Então perde o controle disso. Então precisa ter autocontrole. Então a maturidade leva a um autocontrole, inclusive em assuntos de igreja. Tem gente que são pessoas assim muito complicadas, muito brigonas, né? Que se aborrece à toa, que às vezes sai da igreja à toa, pessoas que não estão prontas para às vezes ser corrigidas, ser exortadas, né? Então isso é muito comum, especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, que as pessoas estão muito nervosas, muito ansiosas. Então é preciso ter cuidado com isso. A gente precisa compreender a ação de fato do Espírito Santo em nossa vida. Deve se esforçar para alcançar a união. As pessoas, ao observar o nosso caráter e conduta, passarão a ter confiança em nós. A igreja primitiva escolheu seus 7 primeiros diáconos com base na sua boa reputação, conforme nós encontramos em Atos 6, verso 3, que diz assim: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Então, o que nós compreendemos aqui é que Deus vai usar justamente pessoas que estejam cheias do Espírito Santo. A gente não pode oferecer aquilo que a gente não tem. Se a gente não tem maturidade, se a gente não tem um equilíbrio, se a gente não está cheio do Espírito Santo, como que nós vamos ser bênção para as outras pessoas, né? Então isso é natural. Enchei-vos é um imperativo que tem o significado de ser pleno do Espírito. A vida espiritual do salvo em Cristo deve experimentar a atuação constante do Espírito Santo. Então eu quero aqui deixar essa palavra, né, para vocês. Veio primeiro também ao meu coração, para que a gente tenha essa maturidade, esse entendimento de que, primeiro, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Se não fosse assim, nós não seríamos crentes, né? Somos crentes porque nós recebemos, fomos batizados com o Espírito Santo. E a segunda parte é que nós que somos batizados, que temos o Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Esse enchimento, ele é necessário para que a nossa vida seja uma vida madura, uma vida com experiência, uma vida que Deus possa nos usar. Então Deus usa aquele que se coloca em suas mãos. Há um texto aqui que eu quero ler para finalizar, que é Efésios 5, de 18 a 20, que fala sobre ser cheio do Espírito Santo, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando em vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, Deus nos conforte com essas palavras e que Deus nos encha do seu Espírito. E para Ele nos encher, é preciso que a gente permita, que a gente queira, que a gente procure, que a gente busque essa busca constante. Que Deus nos abençoe, e nós esperamos que cada crente, cada pessoa que ouça essa palavra, que estude conosco aqui, se encha do Espírito Santo cada vez mais. Vou repetir o que já foi dito: não é uma opção, é um dever, né? É um dever a gente se encher do Espírito Santo de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente encerrar esta lição. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque nós temos em nós o Teu Espírito. E eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado essa possibilidade da gente se encher com o Teu Espírito Santo. Encha-nos, ó Pai. Permita que sejamos plenos
ao ponto de transbordarmos para a honra e glória do Senhor. Permita que nós, ó Deus, em todo tempo, sejamos referências, sejamos crentes que pregam a palavra e que as pessoas vejam em nós que somos pessoas do Senhor, pessoas envolvidas com a Tua obra para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.